é uma invenção da Liconic. É um gerador que substitui o gerador a diesel para o biocombustível etanol. Né? Então, basicamente, ele faz a mesma função de um gerador, gera energia elétrica, e utiliza, né, a bioenergia nacional. Mas assim, a gente está fazendo um produto muito antigo, que é um geradorzinho a etanol. Então, que outras oportunidades a gente pode trazer em cima desse mesmo produto? No controle a gente consegue ver a qualidade da energia que a gente está gerando para quando o seu gerador entrar, ele realmente carregar as baterias do no-break. Tive que aprender muita coisa em pouquíssimo tempo, né? O edital foram 4 meses. Então eu tive 4 meses... 4 meses não, eu tive 1 mês para aprender de todas as tecnologias que a gente usar. Nunca trabalhei com a AWS em si, foi a primeira vez. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje eu trouxe para vocês aqui um assunto diferente do que a gente costuma falar de tecnologia. A gente vai sair um pouco da nossa caixa, da nossa bolha, da zona de conforto que a gente tem. Vamos falar muito sobre IoT, vamos falar sobre hardware embarcado, vamos falar sobre muita tecnologia diferente que a gente usa no mundo corporativo. E para falar disso, eu estou aqui com o Joves Arruda e com o Kaique Figueiredo, que são de uma startup chamada Liconic. Liconic, isso. E que explodiu minha cabeça aqui quando eu conversei com esses caras, vai explodir a cabeça de vocês também, para falar sobre geradores elétricos. É isso? Como? Geradores a etanol. A etanol. Ecogeradores a etanol. Ecogeradores, cara. E plataforma de crédito de carbono. Exato. 2 coisas extremamente novas, né? Isso ligado com IoT, plataforma de gestão, internet das coisas, data lake, big data, tudo isso numa grande... ESG, crédito de carbono, todas as trends hoje em dia, né? É isso. Então o episódio está muito bom. Eu espero que vocês acompanhem aqui com a gente. E antes eu queria que vocês se apresentassem aqui para a gente conhecer melhor vocês. Joves Arruda. Joves Arruda, eu sou CEO dessa startup chamada Liconic Technology, que nós criamos, desenvolvemos e produzimos ecogeradores a etanol. Somos uma startup sorocabana, estamos em Sorocaba, interior de São Paulo, né? E eu tô aqui com o... Para quem pensa que Sorocaba é só mato... Não, Sorocaba inclusive é muito grande e vai ser ainda maior. E espere por nós teremos referências ali ainda. Sorocity. A famosa Sorocity. Onde o Soro acaba. Onde o Soro acaba. Estou aqui com... Kaique. Meu nome é Kaique. Bom, eu sou desenvolvedor, né? Tanto hardware, sou dev full stack ali. Tô na Liconic aí há fazer 2 anos, né? Fazer 2 anos já de Liconic. Então, tô aí fazendo toda essa parte de desenvolvimento de firmware, com algumas toquezinhas de hardware ali, né? Que a gente vai comentar também, né, mais pra frente. E nessa missão de fazer os geradores a etanóis com bastante tecnologia. Show de bola. Pega a plaquinha pra gente mostrar aqui pra galera, Kaique. Aqui, ó. A gente vai falar sobre... Quer entender como que o software entra nisso daqui, ó? Você que tá vendo no Spotify, pega o link aqui no YouTube para você entender do que a gente tá falando. Isso daqui se comunica via web, tem uma plataforma. Isso aqui aciona um gerador automaticamente. Vamos entender como isso aqui funciona, que dá muito pano nerd pra manga. E esse episódio vai estar muito bom. Então acompanha com a gente. Bora! Começar com a primeira pergunta. O que é um ecogerador? Um ecogerador é uma invenção da Liconic. É um gerador que substitui o gerador a diesel para o biocombustível etanol. Né? Então, basicamente, ele faz a mesma função de um gerador, gera energia elétrica, e utiliza, né, a bioenergia nacional do etanol para ajudar na transição energética nacional. E até para a gente contextualizar o pessoal que está ouvindo a gente, que não tem tanto conhecimento sobre mecânica e etc. Qual é a diferença de um gerador a diesel e no gerador etanol?
tirando a fumaça preta e o cheiro ruim que tem no gerador a diesel. Todo mundo já passou por isso, né, mano? Tá lá trabalhando, e aí acaba a energia, de repente começa a subir aquela fumaceira e aquele cheiro. Até porque o diesel ele é mais poluente, né? Isso. Isso, basicamente é isso que você falou, realmente. A gente testa muito gerador em um local semi-confinado. Inclusive ele tem um cheirinho assim de cachaça, digamos assim, sabe? É até agradável, né? É até agradável. Então ele cheirinho doce, né? De cachaça. O cheirinho de cachaça, ele não é ruim não, viu, cara? Então. Agrada a maior parte da população. Né? Exatamente. E realmente ele não tem nenhuma fumaça. Muito mínima. O extremo oposto daquela fumaça gigante do gerador a diesel, né? Então, além dele não atrapalhar na questão de fumaça, a gente chama tanto o CO2 quanto o particulado suspenso, é o termo técnico para isso, né? Acaba que o ruído dele é um pouquinho menor e tecnologicamente falando, tem diversos ajustes que a gente tem alguns anos de desenvolvimento de pesquisa para conseguir transformar. Falei, poxa, mas é só um gerador a etanol. Eu concordo, mas existem dificuldades técnicas ali que a gente teve que resolver para poder fazer isso. Mas em questão operacional, basicamente é de perto a fumaça e o cheirinho de cachaça que agrada. E tem também a questão, normalmente tem irritação no olho, próximo de gerador a gasolina, diesel é pior ainda, e o do etanol é bem tranquilo. Ainda assim, não dá para deixar em um local confinado, a gente não indica para o cliente, mas é essa a grande diferença dele, além da sustentabilidade, obviamente. Até porque local confinado tem aquela questão do CO, né? Que é o... Sim. Vou lembrar. É o dióxido de carbono. É o dióxido de carbono, que pode ser perigoso, né? É. Qualquer combustível, quando queimado, ele pode soltar esse tipo Isso, Então tem toda uma questão de regulamentação de atmosfera suspensa, que a gente chama, onde não pode estar mas é semi-confinado já o suficiente. Isso ajuda bastante, inclusive, porque tem muito gerador a diesel que precisa de uma grande tubulação de entrada e de saída, e o nosso é bem mais simples de instalar por causa disso. A gente já faz a instalação, mas assim, se a gente vendesse o gerador, a gente só aluga, né? Mas se a gente vendesse, já seria mais fácil de instalar. Entendi. Onde eu trabalho, tem uma grade no jardim que ninguém nunca soube para que servia aquela grade. Sabe aquelas grades tipo na rua do metrô, assim, mas por que tem essa grade aqui, né? A gente olhava lá para baixo, não tinha nada. Até o dia que acabou a energia, e aí subiu a fumaça preta ali. Então a gente já sabe que ali fica o gerador, que aí é um ambiente que precisa soltar aquela fumaça, etc. Eu chamo de fumaça preta da morte do Bob Marley do mal. A gente fez um meme esses dias do Educação Positiva para síndicos, né? A nossa maior parte, nosso maior cliente é condomínios, né? E aí a gente fala, era eu falando pro síndico, né? Você prefere colocar um ecogerador etanol no seu condomínio ou ligar a fumaça preta da morte do Bob Marley do mal aqui na cara dos condôminos toda vez que acaba a energia, né? Eu prefiro colocar um gerador etanol. Gerador etanol é melhor. Agora, uma coisa que eu fiquei aqui com uma dúvida de leigo, uma dúvida honesta, existem diferenças energéticas entre os três combustíveis, né? Diesel, gasolina e etanol. O diesel, geralmente, ele é ligado a torque, né? A veículos maiores, etc. Até porque ele deve ter uma queima mais eficiente para esse tipo de trabalho, né? A gasolina e o etanol eles são meio que equivalentes, né? Será que a gente vai ter um gerador flex um dia? Ou aos carros? A gente pensou bastante em fazer flex. Nós não fizemos por 2 meses. Não é tão complexo fazer flex. Tem até um vídeo no YouTube nosso. Até para te direcionar melhor a tua resposta. No carro a gente tem uma diferença de efetividade, de trabalho nos dois. Isso acontece também com o gerador, com gasolina, etc. Porque a quantidade de energia no combustível ela é semelhante, né? Isso, exatamente. E tem essa questão de quantidade de energia por massa, a gente chama de, né, na engenharia mecânica, entalpia, né? No caso dos carros flex, o problema do carro flex é que ele é um pato. Então, ele não é muito bom nem para gasolina. Nenhum dos dois. Tanto que existe carro
Normalmente o pessoal faz em carro de arrancada e tal, que eles fazem bem mais eficientes. E foi um dos motivos da gente escolher fazer totalmente etanol. Além da sustentabilidade, que com a gasolina não adianta, a gente consegue fazer ele ficar bem mais eficiente. E existem motores, a Stellantis tem uma motorização que está em bancada de testes lá em Betim, que devem lançar nos próximos anos, com um motor etanol, que segundo eles tem algo em torno de 40% de eficiência energética, que é algo muito próximo do motor a diesel. Os motores a diesel que hoje só melhoram em partes de emissões e não em eficiência energética. Até evolui bastante, mas assim... É semelhante à gasolina ou diesel ou não? Eu não tenho a menor noção disso. A eficiência do gasolina também pode chegar próxima a isso. É que a gente acaba mais evoluindo para outros combustíveis, né? Entendi. Mas sim, diretamente, a gente, digamos que ele bebe mais etanol para fazer a mesma quantidade de energia. Em litros, né? Em litros, né? O que contrabalanceia isso é porque ele emite menos emissões e ele é mais barato. Sim, Então, em custo operacional... O custo da energia é semelhante no fim, é isso? A gente consegue chegar a uns 30%, até 30% de economia com o etanol. Ah, legal. Mas porque a gente consegue fazer ele ficar mais eficiente, porque não é flex, porque o custo do etanol é mais barato, porque o custo da manutenção fica mais acessível, porque o motor é mais barato, porque não é um motor diesel, que é maior, e... acho que são essas variáveis. E aí a gente acaba conseguindo melhorar bastante a eficiência energética do etanol. Sim, ele continua consumindo mais que o diesel, mas é por causa da energia interna. Sim, mas em quantidade de litros, né? Em quantidade de massa, você quer dizer, né? No preço final acaba compensando. Entendi, isso. entendi. É aquela continha que a gente faz quando vai abastecer o carro, escolher entre gasolina e Sim, etanol. sim. Gasolina Geralmente é tá 30%, tantos por cento mais né? caro, né? E não era pra ser. Só é porque... Só é tão grande essa distância porque é um pato. É um flex. Né? Se fosse só etanol, só gasolina, ou só diesel, no caso, também para biodiesel, por exemplo, seria menor essa diferença. O etanol seria mais eficiente, a gasolina também seria mais eficiente. Aquela história que a gente manter o mesmo tipo de combustível por mais tempo no carro torna ele mais eficiente, mais barato, é real, então. Porque dizem que tem não sei exatamente como funciona isso eletronicamente no carro, mas que ele tenta perceber a capacidade de combustão daquela mistura, né? E aí ele ajusta a injeção eletrônica para ter uma eficiência com mais ou menos combustível. Isso leva um tempo, né? E aí nisso você perde combustível. Ou isso é mito? É uma coisa muito rápida que acontece. Tô fugindo completamente da pauta, mas aqui é assim mesmo. É mais por causa do sensor, né? Alguns carros conseguem ler pré, né? Pré-ignição, Já no da tanque, admissão e a exaustão, né? Então, isso é algo que é muito rápido. A transição dele é rápida. Ele já tem valores tabelados, onde ele já faz a transição para cada combustível. E com o tempo ele vai otimizando, mas é uma otimização fina. É fina. E o que acontece muito, antigamente acontecia mais, era você abastece muito no etanol, por exemplo, e eletronicamente um componente físico dá um problema. Às vezes é um resistorzinho, um capacitorzinho lá, ele queima e daí trava naquele combustível. Muitas vezes acende a luz da ignição do carro, né, de injeção, é a sonda lambda, né, que lê ali os gases de emissão e daí ela faz a tratativa do combustível com base no erro, né? Então, quando ela dá problema, você também não consegue ter uma eficiência de queima. O seu módulo do carro não consegue corrigir. Ele entra meio que num default e... Então ele vai jogando mais ou menos, ele usa outros sensores de explosão, de admissão, volume, massa de ar que está entrando... Mas se ele perde um desses sensores, ele vai indo para valores mais seguros, né? Mas é mais relacionado ao sensor do que a questão de programação. Porque os carros são muito burros. No final das contas, ele tem um Excel lá por trás, que a gente chama de mapa. É literalmente um Excel. É literalmente isso. Ele olha, tá, a lambda tá aqui, a MAF tá aqui, são sensores. Ele lê os sensores e assim, faz uma regra de 3 e ele interpola. É isso que eu tenho que fazer. Por quê? Porque alguém na fábrica me calibrou assim, não porque eu sou inteligente. Entendi. Os carros são bem burros nisso, né? E é literalmente alguém que vai digitar 24 valores lá, centenas de valores, que
Ele cai matematicamente faz sentido numa ali. tabela de decisão, basicamente. Bem simples assim. Mas é porque também tem toda a questão de risco de um carro Sim, e tem toda a questão da SAE lá, que é regulamentado de que precisa ser extremamente confiável. Você fazer uma deseriação elétrica, tem sistema de... Inclusive, isso é observando aqui em questão de inovação, uma oportunidade muito interessante, porque para geradores, não tem uma questão de confiabilidade. A gente pode muito bem fazer uma análise preditiva, porque a gente vai falar um pouco melhor da plataforma depois, e nessa plataforma, uma das vertentes estratégicas de trazer a plataforma é dados. Né? Dados são o novo ouro, o novo petróleo. Sim, né? Então, é meio clichê, mas continua funcionando. Eu sei que é óbvio para software, para aplicativo, mas assim, a gente está fazendo um produto muito antigo, que é um geradorzinho, a etanol. Então, que outras oportunidades a gente pode trazer em cima desse mesmo produto? Então, por exemplo, um gerador a etanol que não tem um sistema de inteligência de melhorar a eficiência dele de forma sempre estar evoluindo a programação dele. Isso não pode ser feito em carro. Ponto. Por questão de segurança. Quem disse que num gerador não pode fazer? Sim. Então, talvez a indústria automotiva consiga usar a gente de referência olha, eles estão conseguindo todo dia o ecogerador tá melhor, porque ele tem uma inteligência artificial ali que sempre avalia qual que é a melhor faixa de eficiência de 1000 variáveis, tem milhares de variáveis lá. Hoje em dia, o que a gente quer ir para o próximo passo não é exatamente dentro do gerador, mas fora do gerador, que é a análise preditiva. Então, dentro dessa, na minha cabeça, os próximos passos nos próximos anos é pegar essa data de informações do gerador e colocar numa inteligência preditiva falando, toda vez que tá frio, liga às 7 horas da manhã e que cai energia, o gerador demora 10 segundos para ligar. Então, quando acontecer isso, abrir mais a borboleta, digamos assim. Então, você consegue controlar variáveis externas num conjunto num dataset maior de ambiente. Isso. E setar o teu comportamento do gerador conforme o ambiente e a ocasião. Acho que um exemplo bem básico disso que a gente tem muito, né? Todos os nossos geradores, a gente tem acesso às configurações deles via plataforma, de tempo de partida. Então, quando está em épocas mais frias do ano, a gente vai lá e aumenta um pouquinho o tempo de partida. Isso é um outro ponto do etanol, né? Questão de partida frio. Isso é algo que a gente conseguiu contornar. E uma coisa que a gente tem pra gente é não utilização de combustível fósseis, né? Gasolina, qualquer outro método. Então, a gente não queria usar a gasolina como um meio de partida frio. Então, a gente teve que contornar lá mecanicamente. Pô, interessante isso, né? Porque Porque todo carro flex tem lá o tanquezinho de gasolina. O tanquezinho de gasolina, né? Então, foi o tempo de partida mesmo. Hoje a gente sabe que 10 segundos de partida no frio funciona. Agora, no calor, 10 segundos é muito. Então, eu vou reduzir para 3. No calor, ele pega em 3 segundos. Então, só que isso é uma configuração que eu vou lá, seto em determinados períodos do ano, em determinados locais mais úmidos, mais frios, mais quentes. Com uma IA, isso daí se torna muito mais... E, obviamente, novamente, parece até clichê, mas eu gosto muito de pegar referências. Se a gente enxergou mais longe, é porque estávamos sobre os ombros de gigantes, certo? E outra frase, eu gosto muito de frases, né? Então, a gente também. Nada se cria, tudo se tem de referência, não tudo se copia, né? Então, eu gosto muito de estudar programação, gosto muito de estudar, sei lá, agora eu sou o CEO, então eu tenho que descobrir todos os departamentos da empresa. Estou pensando ali em marketing, então eu vejo referências de marketing digital, quem está fazendo lançamento, sei lá. O que eu posso trazer para o meu nicho de mercado, para minha startup, que esses mercados já aprenderam. Então, o mercado de programação já entendeu inteligência artificial, já entendeu centenas de milhares de aplicações e tem um monte de empresas usando, inclusive hype. Mas no setor de geradores, por algum motivo, ninguém está fazendo nada nem minimamente inovativo. Tá, de um lado tem hidrogênio verde, que é extremamente caro e é super hypado. Tem do outro lado ali bancos de bateria, que são caros e a gente não tem tecnologia nacional. E aí tem a área dos geradores aqui, que
diesel, biometano, GLP, tem algumas alternativas, mas que são muito básicas ainda. E que não tem ninguém fazendo nada minimamente diferente. E a gente está pensando não só no etanol, não só na eficiência operacional de manutenção, na análise preditiva. Então, toda essa aplicação dessas coisas que, para o mercado digital, digamos assim, é até clichê, até básica, é extremamente inovador para o nosso. Está no Oceano Azul, né? Eu estou exatamente no Oceano Verde, no caso do etanol. Verde. Boa. É. Mas, cara, só isso que vocês já colocaram aqui, eu vou pedir até daqui a pouco para vocês detalharem melhor o produto, mas você ter uma plataforma que você define os parâmetros do teu gerador, cara, isso é tipo o Alexa do gerador, tá ligado? Porque hoje o que eu imagino no gerador é o cara traz um monstro lá que vou pegar 2 galões de diesel, colocar lá, dar uma partida lá no MUC e vai botar uma tomada ali para funcionar, tá ligado? Fumaça para cima. E fumaça. A imagem que eu tenho como uma pessoa fora do mercado é de um instrumento medieval praticamente. Exato. Né? E aí você tá me falando que eu tenho possibilidade de, eu vou entrar lá, setar os parâmetros e tal, vou tunar meu gerador, cara, maravilhoso isso. Você não, a gente, inclusive, porque isso. a gente... Um cara que sabe fazer, né? Inclusive, mais um aprendizado de modelos de negócios de outros mercados, que é, por exemplo, a gente aprendeu aí acho que foi a AWS um dos primeiros a fazer o SaaS, né? Uhum. O AWS, acho que Salesforce é um dos primeiros a fazer também o SaaS. E aí veio depois o RaaS ali, que ainda está tropicando, mas... Hoje, para notebook, etc., já é bem popular. Bem mais popular, né? O RaaS. RaaS. E existem níveis de RaaS ali, porque no final das contas, se eu sou a Dell e eu sei fazer manutenção de notebook muito mais eficiente do que você, inclusive... manutenção preventiva e preditiva, né, que é o que a gente está fazendo, aquele hardware vai ter mais anos, vai ser mais fácil, enfim. Muita gente não fala, mas a nuvem nada mais é, em essência, do que um RaaS. Totalmente. Antes de qualquer coisa. Totalmente. Né? Antes você tinha que ter um colocation, você tinha que comprar teu hardware, etc. E a nuvem abstrai isso, né? Sim. Então, antes de qualquer coisa, antes de ser plataforma, antes de ser infraestrutura, ele é um hardware como serviço. Porque um servidor tem um custo operacional gigante ali, e técnico, porque eu preciso fazer o RAID, eu preciso ter um backup de energia, tem toda a questão de eficiência energética elétrica, né? Que gasta-se muita energia em servidores, e aí é mais fácil você terceirizar, porque já é digital, não tem por que eu ter isso físico, né? Então, é que a AWS é mais do que isso até, né? E a gente está tentando trazer isso... Quantos anos que tem a AWS? Uns 20 anos, sei lá. A gente está tentando trazer isso para o mercado de hardware, primeiramente. Segundo, para o mercado de geradores, onde a gente é mais eficiente fazendo a manutenção. E com isso que você falou poxa, é legal que eu vou conseguir fazer... Não. A gente lá de Sorocaba tá assistindo o nosso cliente lá do Alphaville. Caiu energia pro cara. Por que tá caindo tanta energia? O gerador, não sei, talvez seja melhor a gente ir lá, já trocar o óleo. Vamos analisar tal coisa. A gente tá preditivamente, hoje em dia, de forma sintética, de forma visual, num dashboard, entendendo se a gente precisa fazer a manutenção ou não. E já pensando tá frio, é melhor a gente ir lá ajustar tal coisa. Ou setar na plataforma esse ajuste. Porque o cliente, no final das contas, ele não quer fazer isso. Ele não quer ficar ajustando o gerador dele. Ele não quer nem ir pro gerador. Ele quer energia, no final das contas. Quer saber se é diesel, se é gasolina, se é etanol, se tem um nerd por trás setando os parâmetros ou não. Ele quer a TV dele ligada, a luz acesa, né? Sim, tanto que o meu modelo de vendas não é nem de venda de energia. É de venda de seguros. Porque no final das contas eu vendo um seguro de energia. Quando ele fica sem energia, era melhor ele ter contratado a gente. Que é um seguro, basicamente. Poxa, era melhor ter colocado o seguro no meu carro aqui, porque agora eu bati e ficou caro para mim. Então, o nosso modelo de vendas é mais baseado no seguro do que na venda de energia ou do que na venda do hardware. Mas aí, para entender, eu já estava querendo aqui entrar no cerne técnico para perguntar essa implementação, porque meu lado técnico está pipocando aqui para perguntar essa gestão remota, etc. Mas como é que você faz isso? Você vende uma capacidade do cara se recuperar em caso de falha, mas você deixa o hardware lá? Como que é isso? É uma assinatura.
cara faz uma subscrição contigo, né? É como se fosse um servidor. Então, assim, eu quero comprar 10 tera. Então, 10 tera custa R$10. E 5 teras custam R$5. É a mesma coisa pra gente. 10 quilowatts custam 1.190. R$119 o quilowatt. 10 quilowatts, 1.119. 100 quilowatts, R$11.000 por mês. Mas aí você deixa o hardware lá. Isso. A gente faz. A gente faz tudo. Entendi. A gente faz visita técnica, analisa a instalação, instala, adapta tudo que precisar para ele, deixa o gerador lá, faz a manutenção 4.0 com IoT e suporte 24/7. Qualquer problema que ele tenha, eu já sei pela plataforma, ou ele pode entrar na plataforma e dar um chatbot lá, e a gente vai ajudar ele no que precisar. Então ele está contratando uma redundância da rede elétrica padrão. Exatamente. No final das contas, ele quer a energia. Isso. Ele quer só a energia. E aí você consegue ter controles tecnológicos com IoT, etc., para garantir que esse cara vai ser atendido naquela hora, naquele momento, né? Exatamente. E acho que, principalmente, se, por exemplo, você tem seu estúdio aqui, digamos que você contratou, instalou um gerador. Aí você expandiu, você vai fazer mais uma sala de estúdio. Vai botar lâmpada, gerador, mais uma geladeira, um frigobar ali. Você aumentou a sua carga instaurada na sua rede. Quando você precisar desse gerador, você comprou ele lá no gargalo, né? Você já tinha 9 kW. Você comprou um de 10, porque estava ali fácil no mercado. Você colocou 2. Quando você precisar desse gerador, ele não vai funcionar. Ele vai dar partida e vai morrer. E você só vai descobrir quando ele não funcionar. Cara, vocês inventaram o gerador as a service. O gerador as a service, Genial. O gerador as a service. E quem me garante que você vai ficar... Você vai todo dia ficar pensando que, coloquei um ar-condicionado a mais. Você vai colocar o amperímetro lá na entrada do seu painel elétrico para... Você não vai lembrar disso. E normalmente, só um adendo técnico disso. Mas eu ligo o meu gerador todo dia ele funciona. Mas toda vez que a gente faz manutenção de gerador, a gente liga o gerador, mas não derruba a energia para testar ele com energia. Então você não sabe que você tá fazendo a manutenção bonitinho. Eu falei, não, mas eu sempre faço minha manutenção. Eu falei, tá, mas você desliga a sua empresa inteira para testar se ele realmente ainda atende? Você não sabe se ele tem a capacidade de output suficiente para sustentar a companhia, né? Exato. E aí você não sabe que a menina da cozinha colocou uma geladeira nova que tem mais quilowatts. E a gente sabe. A gente tem no nosso sistema, no nosso IoT, a gente tem esse voltímetro, amperímetro que sobe para a plataforma e bate lá em Sorocaba falando, olha, o Sebastião aqui colocou uma geladeira a mais, não vai aguentar o gerador. E a gente sabe antes dele ter o problema. Então, vocês sniffam a rede elétrica, é isso? Sim. Cara, que A gente monitora tudo. A gente monitora tudo. A gente monitora tanto a rede dele quanto o nosso equipamento. Inclusive, acho que... Eu preciso saber como isso funciona. Da parte mais técnica, lá, condomínios tem muito no-break, muito servidores. Todos eles têm uma tolerância muito mínima de variação de energia, né? Então, no-break tem mais ou menos 5% de tolerância, 5 Hz de tolerância. Então, se eu não estou gerando em 60, estou gerando em 67, que é muito comum em gerador. Ele vem sempre com um pouquinho a mais, porque é um motor. Quando você botar carga nele, ele vai diminuir a rotação, vai cair para 60 Hz. Porém, quando você tem geladeira toda hora funcionando, que liga e desliga, ar-condicionado que liga e desliga, então, todo esse controle a gente consegue ver a qualidade da energia que a gente está gerando, para quando o seu gerador entrar, ele realmente carregar as baterias do no-break. Né? Então, tanto nesse cliente, quando a gente ligou lá, a gente foi atrás das marcas do no-break, foi ver a tolerância dele. Tem uns que não aceita erro, tem que ser 60 Hz bonitinho. E daí você tem que ter um puta de um estabilizador na sua casa, então... E fazendo um paralelo, veja bem, vamos usar o exemplo do servidor ali, né? Da mesma forma que eu, dono de empresa, não quero ficar vendo se meu servidor tá quase cheio, se o RAID parou de funcionar, se o no-break tá com a bateria antiga. Eu não quero saber. Eu vou lá e eu contrato a AWS ou o Dropbox, quem quer que seja, e eu não quero saber. Eu preciso
É aquela... Você quer o serviço, quer o resultado. Em startup a gente chama isso de job to be done. Né? Qual é o trabalho a ser feito? O trabalho a ser feito é guardar arquivo. Não é trocar HD, não é fazer manutenção de hardware, não é trocar capacitor. Então, quem disse que, no nosso caso, o síndico todo dia vai olhar lá a corrente, tensão... O cara vai meter um perímetro lá no... Não vai. Não vai. Gente, Então... mal lembra de trocar o óleo do carro, vai ficar lembrando de trocar o óleo de gerador. Pois é. Eu O trabalho síndico não lembra de pagar a conta de água. Vai meter um perímetro Ele lá. tem problemas muito maiores pra se preocupar. Exatamente. Tem. Ele tem eu sempre falo, da dona Sônia presa no elevador lá, entendeu? Inclusive, a gente também resolve esse problema, porque quando cai energia, a dona Sônia fica presa com o Bob no elevador. Exatamente. E aí você liga com o gerador de etanol. E aí tira a dona Sônia do elevador. Exatamente. O elevador volta a funcionar durante mais 12, 24, 30 horas lá e tá resolvido o problema dele. E a questão é, volta pro seguro. A gente tem certeza que vai voltar a funcionar. Porque ele não precisou se preocupar com a instalação, ele não precisou se preocupar com, será que eu tinha que estar trocando óleo? É muita coisa para fazer. Ele tem uma redundância contratada. Exato. E o seu serviço é entregar energia. Né? Exato. Maravilhoso. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Fala para mim, como é que funciona tudo isso, cara? Como é que vocês têm essa plataforma de IoT? Qual stack vocês usam? Não precisa entrar em nada confidencial, mas eu tô curioso para saber como que é essa comunicação, porque pelo que eu entendi, vocês têm uma sede em Sorocaba, que vocês têm um monitoramento remoto e tal. Dá um overview aqui, porque só tem nerd ouvindo esse podcast. Perfeito. Como é que isso funciona? Deixa eu dar o contexto antes dele falar da tecnologia em si. Por isso que eu trouxe o escovador de beats aqui. Assim como ele tá focando pra saber, eu tô focando pra querer falar. Mas deixa eu dar o contexto, porque pra fazer um pouco do jabá do CEO aqui, que consegue fazer as coisas... Porque no final das contas, não adianta só fazer. Tem que ter alguém ali falando, não, vai ser feito, mas quem que paga essa conta, né? A gente conseguiu um fundo de pesquisa do MCTI, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em conjunto com um instituto de tecnologia lá de Sorocaba, muito grande, chamado FIT. Muito legal, hein? Que é o Instituto de Tecnologia da Flextronics, que agora chama Flex. A Flex é a segunda maior produtora de eletrônicos do mundo. Eles não são muito conhecidos, mas as marcas que eles produzem são conhecidas, que é a Qualcomm, Motorola, HP. E a gente tem uma planta grande lá de Sorocaba. E esse Instituto de Tecnologia trouxe esse fundo de pesquisa pra gente que consegue bancar desenvolvimento tecnológico. Porque, assim, desenvolver tecnologia é muito caro e muito arriscado. Então, não tem como uma startupzinha fazer isso sozinho. Então, a gente tem uma grande estratégia de pesquisa e desenvolvimento que vem da minha estratégia e da execução do CTO. Tem que ter um CTO fazendo isso, né? Que é o Murilo. Então, nesse caso, esse MCTI foi meu, o Murilo está mais em outros fundos de FAPESP, FINEP. E aí a FIT fez um desenvolvimento colaborativo, que acho que é que eles chamam, né? Sim. Onde eles colocaram... Qual desenvolvimento? Isso, eles colocaram um monte de pesquisador para ajudar a gente a fazer hardware e software. E aí a gente desenvolveu uma plaquinha, uma PCB de hardware que tem um monte de sensor. Ela controla os geradores, então ela sabe quando ligar, quando desligar, tem um monte de sensor, pega todas essas informações, joga na plataforma, e eles também ajudaram a gente a desenvolver a plataforma. E vai até aí o lugar que eu sei explicar. Eu sei como a gente conseguiu o dinheiro para fazer isso. Você tem um hardware que está acoplado no gerador, que tem uma conectividade, né? Deve ter um Wi-Fi, um 3G, um 4G, que se comunica, e aí você tem uma sensorização IoT
que leva isso para a plataforma, certo? É isso. Inclusive, eu não sei se a gente vai depois ter mais uma pausa, eu tô com a placa no carro. Ah, você tem uma Posso placa pegar aí? uma lá, depois. Vamos Coisa. vamos mostrar. Cara, Pega ela lá, se tiver uma pausinha, pra mostrar pra você Sim. o hardware em si. por que você trouxe ela pra passear? É porque mais uma das que eu ia instalar e a outra que tá na minha mochila que eu ia demonstrar. Então eu Entendi. já tava como demonstrativo. Você já, dorme. Legal. Eu pensei nisso Dorme daí. com a placa. É Eu isso. durmo. Eu gosto muito da placa. Cara, a gente pega um afeto pelas coisas de tecnologia. Eu pego. Eu vou dormir pensando, cara, mas se eu colocasse mais aquela linha de código eu já ia ter. Então, E acaba não dormindo e fazendo, realmente, né? Mas eu não sei Mas- explicar exatamente o que realmente fisicamente e fisicamente em bits também, como que é. bom, essa placa o hardware em si, a gente chama de ATS, né? Que é um nome bonitinho para um transferidor de carga. Ela é a parte inteligente, você tem a parte de potência, né? Onde são as contadoras que vão bater ali, fazer toda a transferência da carga em si. Mas você tem que ter um cérebro para pensar, pô, se o gerador não ligar, o que eu faço? Né? Então ali basicamente eu tenho meus I/Os de entrada, onde eu coloco tudo que eu quero monitorar. A nossa tem sensores de temperaturas de óleo, aleta, pressão de óleo, temperatura ambiente, de sensores a nível de combustível, tensão da bateria. De cabeça é isso que eu lembro que são dados do gerador que a gente está monitorando, fora Isso entra Os dados da rede. no software embarcado da placa. isso. No firmware. Isso. Aí ali a gente faz todo esse monitoramento, carrega isso, forma um JSON lá gigantesco, mando isso para cima, né? Hoje a gente usa todo o sistema de serviços da AWS, então a gente está ali voltado para a parte da plataforma, usando o Cognito, Yan, Amazon DB, IoT Core, né? A gente faz tudo com Legal. tópicos, né? Então tá uma conexãozinha bem robusta, bem bacana, porque pra gente, né, tem toda essa questão de, cara, precisa ser fácil de instalar, né? A gente conhece existem outras placas, marcas aí Essa do mercado. a conexão que você tem da placa para rede É Wi-Fi. internet, Wi-Fi. A gente conecta ela via Wi-Fi. Daí a gente tem os nossos modems ali, que é o Wi-Fi 4G, né? Que você consegue botar tá. um chip e ele gera uma rede Wi-Fi. Que a pergunta óbvia que eu ia falar é, pô, mas se acabou a energia, vai acabar o Wi-Fi. Perfeito. Como que a gente resolve isso? Foi até... Eu não entro tanto no cunho técnico de qual é o microcontrolador lá dentro, mas eu entro na arquitetura de sistemas, digamos assim, e no propósito deles em geral. Então, às vezes a gente tem vários geradores com vários ATS, com várias câmeras. O local que vai ficar o gerador, a gente também constrói. A gente chama de enclausuramento ou casinha. O nome fofo, Não casinha. me fumo, casinha. Casinha é fofo. A casinha. Pros mais íntimos, né? Isso. Casinha. A gente coloca câmera lá dentro, a gente coloca uns sonoffs Fechadura pra eletrônica. abrir e fechar os portões. Em outras palavras, a gente precisa de um Wi-Fi ali para conectar a câmera, para conectar o sonoff, para conectar os ATS. Então, ao invés da gente colocar um módulo 5G em um ATS e aí ele ser o host, a gente preferiu comprar uns módulos que são os mini celulares 5G, que faz o host e ele tem uma bateria dentro, igual os de celular. E aí a gente joga dentro de um dos ATS e aí ele pega todas as câmeras, todos os IoTs e tudo mais, e ele faz uma rede Liconic dentro do condomínio lá. E Aí ele tem uma rede e mesmo que essa bateria vai gastando, vai dar tempo do gerador se ativar e poder retroalimentar o sistema. Tudo isso, a gente coloca uma bateria grande ali, né, pro gerador, porque é uma bateria que vai ficar parada há muito tempo, enfim. Aí caiu a energia, ele passa a consumir em mais ou menos 1 minuto no máximo, né? Como a gente é backup, então a gente entra muito rápido com os nossos geradores. Então, no máximo 1 minuto ali em locais menos requisitados, né? Dessa velocidade, ele passa a consumir e depois passa a carregar. E todo momento essa bateria está sendo carregada pela rede. Entendi. Então, E você monitora a rede, cai a rede, você já aciona direto o gerador ou precisa alguém ir lá e apertar o botão? não, tudo automático. Tudo automático. Desde monitorar a rede, né? Que o ATS é justamente a automação disso, da transferência de carga. Então, ele fica ali todo momento analisando a qualidade da rede. Porque pode ser que uma fase caia, não as 3 fases. Então, não posso só fazer um sistema de relé lá que bate. Então, tem que ter uma qualidade. Se uma fase não tá legal, tá vindo só meia fase, ele já vai lá, derruba a rede
por segurança, né? A gente teve um caso de um vizinho nosso que teve um compressor que queimou porque caiu a rede, voltou meia fase e pegou fogo o compressor dele. Já o ATS detecta que está meia fase, liga o gerador, dá um tempo de aquecimento do gerador, transfere a carga e daí passa a alimentar essa carga. Voltou a energia, voltou com qualidade, ele espera um tempo até estabilizar, ver se essa qualidade vai se manter. Quando ele falou, não, tá ok. Então, ele dá um tempo para o gerador esfriar, né? Ele transfere a carga de volta para a rede, deixa o gerador esfriar, né? Rodando lá sem carga, e daí ele desliga o gerador. Tudo isso voltado por quê? Eu não posso simplesmente ligar meu gerador com carga, senão eu vou estragar meu gerador. Sim. A manutenção vai vir mais rápido. Ou não posso simplesmente, agora não preciso mais dele, vou desligar direto. Tem que esfriar o gerador. Então, essa é a parte inteligente dele, que muita gente, o operador não vai chegar e não vai esperar o gerador. Não, O cliente não sabe disso. É. Ele não vai entrar nesse cunho técnico para resolver isso e não tem nenhum outro item de prateleira que a gente compra hoje em dia de mercado que faça isso. Então, a gente está sempre melhorando esse sistema, né? Por isso que o HaaS, o Hardware as a Service, é tão bom nesse quesito. E quando você fala que a gente tem um monitoramento da rede ali, isso é constante. Então você tem uma atividade constante ali de snifar a rede, por exemplo. Então você consegue inclusive dar insights de consumo provavelmente para o cliente, ou não? Sim. Sim. Eu quero entrar já na nossa parte de inteligência de dados da plataforma. Então você tem uma plataforma ali que vai dar uma visão para o cliente de quando ele ativou ou não. Como é que funciona isso? Hoje a gente, né, voltado mais para a parte de crédito de carbono ali na plataforma, a gente traz uns dados de consumo do gerador. Então, por exemplo, você consumiu 3 kW, 3 kWh, né, ali do seu gerador, porque é a unidade de medida que a gente está acostumado. Você vai ver a sua conta de luz em kWh. Né? Então, ali você tem um gráfico onde te mostra o desempenho da rede em tensão. A gente monitora a tensão da rede, frequência e carga. Quanto você está puxando ali da sua rede, né, em amperes. E com tudo isso, você consegue calcular qualquer coisa da sua rede. Consumo por hora, minuto, porque a gente fica analisando a rede, o micro ali, analisando a capacidade dele de processamento. Então, qualquer ação mínima que venha ocorrer naquela rede, instantaneamente a gente já atua, né? Então, Inclusive, isso iniciou-se com a ideia do Horizonte 3 aqui, de um horizonte muito futuro de estar... na verdade, veio de uma estratégia de... a gente fez alguns testes de validação de emissões no nosso ecogerador no Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, no IPT. E desse teste a gente está tentando certificar agora na SVMA, na Secretaria de Verde e Meio Ambiente aqui do município de São Paulo. Isso, inclusive, é uma informação muito interessante que ninguém está falando sobre o assunto. Hoje existe uma lei para daqui 24 meses. Todos os novos geradores instalados no município de São Paulo vão ter um limite de emissões que eles vão precisar ser regulamentados. E quase nenhum gerador a diesel passa nesse limite de emissões. Isso para quê? Para que, principalmente nessa metrópole que é muito densa, quando cai energia ali na Vila Mariana, em Pinheiros, e todo mundo liga o gerador ao mesmo tempo, meu Deus, fica insalubre, né? Então essa lei está vindo... Era Cubatão, São Paulo. Exatamente. Vai chover? Será que vai chover hoje? Não. Inverno nuclear, né? Inverno nuclear, exatamente. Então essa lei vem exatamente para regulamentar o nível de emissões de grupos geradores, exatamente por isso que foi feito no município de São Paulo. Então a gente já fez os testes segundo as ISOs lá de emissões e a gente agora vai pegar a certificação da SVMA. Por causa dessa certificação, a gente fala assim, peraí, mas a gente está 60% abaixo. SVMA é a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Secretaria do Verde e Meio Ambiente, exatamente. Por causa dessa certificação, a gente fala assim, peraí, mas a gente é muito, muito abaixo do CO2 dos geradores a diesel. E o jeito que crédito de carbono no mercado voluntário hoje é calculado é assim, hoje em dia, o melhor cara de CO2 gasta 1.000 CO2 por quilograma, coisa tipo assim. Se você conseguir fazer menos, a gente te dá isso em crédito.
Então, por exemplo, a gente gasta... O limite da regulamentação é 690 e a gente está em 220. Cara, esse delta aqui, eu quero ganhar em crédito. Porque eu estou sendo mais eficiente do que o meu concorrente. Por que eu não posso ter esse delta por hora? Obviamente que o certo é a gente zerar emissões, mas assim, em forma de transição energética e sustentabilidade, isso é o que já fomenta a gente como empresa, como startup, como desenvolvedor de tecnologia, tá fazendo alguma coisa mais sustentável, né? Então, a plataforma veio de uma visão de Horizonte 3, onde a gente vai estar certificando isso em crédito de carbono, já usando essa certificação. Tipo assim, eu já tenho os testes mostrando que a gente é eficiente em questão de sustentabilidade, de emissões. Como é que eu faço agora para ganhar esse delta? A gente precisa de uma plataforma, precisa levar os dados. E aí, no meio desse caminho, que é o roteiro de inovação. O roteiro de inovação é quando você enxerga uma oportunidade e uma necessidade e você vai construindo em cima. E em cima dessa construção, e por isso, por que eu tô falando isso? Porque o nosso edital da Oasis, que foi esse projeto da MCTI que a gente fez, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi para plataforma de crédito de carbono. Só que no meio do caminho a gente tinha que trazer um monte de dados pela plataforma. Daí a gente enxergou uma oportunidade de... Não, peraí, mas a gente está colocando um monte de dados aqui, eu posso controlar, eu posso fazer manutenção preditiva, eu posso fazer... Já tô com o dado. Ideia, né? Foi pipocando ideia. E eu volto a falar, é um geradorzinho. Só que estratégias de outros mercados que aplicados nesse novo mercado geram inovação. O que... a teoria do bolo. Né? A teoria do bolo. A gente tem uma teoria do bolo aqui que é... Qual que é a diferença? Primeiro, quem fez o bolo? Né? Quem que pensou em juntar o ovo com a farinha, com o leite e tudo mais? E qual é a diferença do... Quem veio antes, o bolo ou o brownie? Né? E qual é a diferença dele? Eu tenho uma teoria de que alguém fez um bolo, esqueceu do fermento e nasceu o brownie. Ou não tinha descoberto o fermento e só existia o brownie e agora... Pode ser. E agora, como é que... Verdade, e agora? O ovo ou a galinha, hein? E a questão é exatamente essa. São vários insumos que, de formas diferentes, trazem um novo produto. Então, plataforma já existe há muito tempo em muitas outras, né? A gente tem a automação da Liconic, tudo no IoT, cara. A gente chega, a gente fala, bom dia, Liconic, liga todas as luzes, abre todas as portas, né? E isso já é normal, só que para gerador não era normal. Então, assim, é pegar o fermento e colocar nessa nova receita e vir um novo produto. Então, isso é parte da inovação, né? A inovação é pegar alguma coisa que já existe, que já temos referência, sabemos o propósito do benefício disso e colocar em uma nova receita aqui, né? Sensacional. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Conta pra gente um pouco mais desse stack aqui. Como que é o desenvolvimento? Primeiro, que o nosso público ele é muito mais ligado a desenvolvimento web, etc. Como que é desenvolver um software embarcado? E qual stack vocês usam para outras plataformas, para, por exemplo, a gestão na AWS, com a IoT, etc. Dá um spoilerzinho, assim. Cara, só pra... foi muito louco isso, porque sempre, né, comecei, minha paixão foi desenvolver em computador, né? E daí eu caí nessa do co-desenvolvimento, onde eu tinha 5 engenheiros altamente... Cara, num nível absurdo, assim, de tecnologia. Os caras da FIT são absurdos. Tipo, os caras soltam um negócio em uma hora. Fala obrigado pra eles ali, ó. Inclusive, João, que me ajudou muito. Olha pra câmera, ali, ó. João, câmera da verdade. Me ajudou muito na plataforma. Fabiano, que fez toda a parte ali de firmware.
Fernando que fez o hardware, né? Teve, cara, ele que fez todo o projeto eletrônico. O pessoal da FIT ali, cara, foi sensacional. O Vini, Inclusive, que geriu tudo isso. Toda cortando essa a equipe, né? resposta, dia 23 vai ter o Demo Day, onde a gente vai apresentar isso para investidores. E você está convidado para participar lá em Opa! Sorocaba. Você vai conhecer o FIT, que é um lugar insano. Insano, Você né? acha que está em outro Legal. país lá dentro. Assim, tem os robozinhos cortando grama, né? Tem Caralho, uma impressora Roboteando. 3D do tamanho dessa sala, assim. A nossa placa está sendo feita numa linha de produção semi-seriada chamada Sketch Scale. Que, assim, a gente tem no Instagram lá, é incrível, assim. O local é incrível, é realmente insano, assim. E por isso que esses caras são tão bons, assim. Porque os caras desenvolvem celular. E estão fazendo coisinha para gerador. Desculpa, eu cortei essa... Não, os caras são insanos. Então eu caí nisso. Tive que aprender muita coisa em pouquíssimo tempo, né? O edital foram 4 meses. Então eu tive 4 meses... 4 meses não, eu tive 1 mês para aprender de todas as tecnologias que a gente ia usar. Nunca trabalhei com a AWS em si, foi a primeira vez. E isso, para mim, foi insano. Né? Então, hoje ali, aprendi sobre o Cognito, né? Hoje, das receitinhas ali, dos blocos que a AWS fornece pra gente, a gente tem o Cognito, né? Porque a gente precisava fazer isso rápido e funcional, né? E como você falou, a gente precisa resolver um problema real e de uma forma real. Então, para tudo isso ser viabilizado, ajudei ali na parte de desenvolvimento da plataforma, principalmente. Então, a gente Que usou... linguagem que vocês usam lá? Hoje a gente está usando Java, Perdão, React. Tudo para fazer toda a parte de front-end, né? E daí React tudo... para front-end, back-end deve ser Java, provavelmente. Sim. Entendi. Algumas coisinhas em Python ali, né? Sim. Estamos usando tudo da AWS, a gente está usando desde o Cognito, né? Para fazer toda a interface de login, usuários, tudo Gestão de mais. identidade, etc. Gestão de identidade do IAM, parte de armazenar todos esses dados, tudo no DynamoDB, que, cara, sensacional também, a utilização, super simples, você joga lá o JSON, se não existe a coluna, ele cria, então, Sim. tá muito legal. Eu fiquei mais com a parte do front, fazendo essa parte do front, porque o João, de back ali, o cara fez tudo, ele fez todas as funções Lambda lá, cara, que cada função para trigar e ficar toda hora assistindo, né? Porque a gente tem muito dado, num volume muito grande, de várias placas, de vários clientes. E isso é muito legal pela filosofia do que a gente está falando aqui, né? A gente está falando sobre ter um produto que é extremamente convencional, digamos assim, como um gerador, as a service, e, pô, você não podia ter uma infraestrutura diferente que não fosse as a service. Né? Então, trabalhando com Lambda, com um serviço Sim. extremamente gerenciado, com que você não precisa se preocupar com data center, etc. Traz a filosofia do negócio de vocês de ponta a ponta, né? E a filosofia que a gente levou muito ali foi, primeiro, eu tive que aprender tudo ali na hora. React, eu não sabia nada de React, sabia de outras linguagens. Minha maior proficiência ali é em firmware. Manjo muito de firmware. E conta um da pouco parte mais, de C. porque essa parte eu tenho maior curiosidade, porque eu nasci meio que no mundo web, desde lá do PHP 5, PHP é gostoso. passando PHP, pro... Os nossos ouvintes, eles têm um certo preconceito com PHP, mas o PHP paga boleto de muita gente, a gente sempre fala disso. paga. Então, a gente sempre fala do PHP, do Node, etc. Mas a gente fala muito pouco aqui sobre software embarcado, do firmware. Fala um pouquinho pra gente Cara, como funciona isso. Que a gente teve que pegar ali, né, como mencionei, um dos módulos ali da AWS é o IoT Core. Né? Eu acho que pra muita gente isso é bruxaria, um bagulho que tá ali na sua mão, que você fez, né, conversando com um serviço que tá lá em Ohio e daí batendo na sua plataforma e você enxergando, né? Então, a IoT Core faz toda essa conexão via MQTT, né? A gente cria os tópicos. A gente usou ali o STM como um dos micros, né? Para isso. Ele é todo em C, né? Toda a programação dele em C, visando o FreeRTOS, que é um sistema de interrupção, né? Então, ele gerencia tarefas, ele é todo orquestrado. Então, você tem a tarefa 1, 2, 3, níveis de prioridade. Então, eu estou assistindo a rede. Então, qual o nível de assistir a rede? Qual o nível dessa prioridade? É nível
quanto mais baixo, né, maior a prioridade. Então, nível 1, porque nível 0 daí já são as partes de funcionamento do meu micro. Então, nível 1 ali é o nível de prioridade da tarefa de assistir a rede. Aí eu tenho os botões, né, as boteiras de ligar e desligar, manual automático. Aí é o nível 3, porque ela não pode sobrescrever a rede. Se eu estiver recebendo algum dado da rede ali, eu preciso saber. Tem muita lógica booleana nisso ali, que, querendo ou não, é um circuito, né? E tudo isso é gerenciado pelo FreeRTOS, que já uma biblioteca, né, do firmware ali, e que você vai gerenciando ela. Uma curiosidade, cara, como é que é deploy de um firmware? Cara, você tem uma IDE, né? No caso do STM é a IDE, do CubeIDE, STM32. Aí ela já gera uma interface para você configurar os pinos, porque é todo parametrizável. Não sei se para quem já conhece o PIC aí, para quem já sabe mais essa parte de firmware. Cara, eu faço deploy no Maven. Eu subo, eu não tenho a menor ideia do que é um pino, mano. Cara, cada pino ali que você tem do seu controlador é configurável para ele entrar dado, sair dado, resetar o seu micro. Então, tudo isso é tudo configurável em registradores. Aí você vai descendo ali, né? Para baixo nível. Essa interface, ela deixa tudo bonitinho, no alto nível. Mas aí... Tudo para C. Você é uma pergunta bem idiota, tá? Bem for dummies. Eu tenho uma plaquinha ali. Porque eu provavelmente no desenvolvimento devo trabalhar com emulador ali, né? Ali com um ambiente controlado. Beleza, tem uma plaquinha aqui, tô com aquele microcontrolador. Quero pegar o meu software e botar aqui. Cara, você vai fazer um código em C. Então, por exemplo, um pisca-LED, né? A galera vai conhecer mais de Arduino, né? Sim, que é o mais comumzão. Isso. Você vai colocar lá pin mode, que é o modo do que aquele pino vai fazer. O pino 1, ele vai ler um dado. Pino 2, ele vai sair um dado. Isso é o setup. Depois você vai para um loop, que vai ficar eternamente rodando ali milhões de vezes por segundo. Um loop infinito. É infinito. Sempre vai estar rodando ali até que você clique no reset. Daí ele volta para o setup e entra no loop de novo. Sim. Criou sua função loop, aí você vai colocar lá LED, pin right, né, que é a sintaxe dele. Aí você vai colocar pino 1, high, né? Você vai subir energia. Então, sempre 0, 1. Então, os pinos você sempre vai trabalhar em 0, 1, ou para você, como entrada e saída, então 0, 5 volts. Colocou high, vai cuspir 5 volts lá, aí você quer acender um LED. Então, você vai botar o LED no GND, né, no negativo, um terminal dele no negativo, ou terminal nesse seu pino que vai virar 5 volts. Né? E daí você dá um upload lá, ela compila todo esse código em C, no caso do Arduino é C#, né? C++, perdão. Compila na máquina, né? Não no compila vira no seu assembly, computador. Provavelmente. Vira um assembly. Ou um hexa, enfim, ele vai jogar tudo isso pro seu controlador e daí ele consegue entender. Conecta via WART, né? Pela RS232 e joga dentro do microcontrolador. Entendi. E aí tem essa interface específica pro microcontrolador, né? Cada controlador tem sua IDE. A Arduino, a Arduino IDE, ela é a mais básica, mais alto nível ali, que ela tenta abstrair ao máximo, que é tudo C++. No caso do Arduino, ele tem um descompilador lá dentro que não é no microcontrolador. No caso do nosso Atmel lá, a gente tá usando o ST Super Black lá, que a gente tá usando o ST maravilhoso, absurdo. A série H do ST, que é a segunda mais potente. Lançou faz pouco tempo, inclusive. Os caras colocaram o pior do mundo ali, né? O mais avançado. Então, assim... Ele descompila dentro do próprio microcontrolador. Ele não tem um outro CI que processa essa informação na entrada da UART lá. Cada hardware tem uma interface de comunicação com PC diferente ou não? É tudo via USB, alguma coisa do tipo? Você tem o que a gente chama da interface que vai programar ele. No caso do ST, é o ST-Link. Ele é um módulozinho que você conecta na USB do seu computador via UART, e daí o ST-Link vai conversar via SPI, que chama. Mas o input da máquina é USB? É USB. Entendi. Só que tem um
Um conversor no meio do caminho. No caso do Arduino não tem, você enfia Sim, direto nele, vai porque direto. o conversor tá lá dentro, ele fica Entendi. embarcado, né? É embarcado no próprio Arduino, né? Exatamente, no próprio chip. entendi. No próprio chip. Cara, na minha... Eu me senti um pouco velho falando isso. Na minha época, o que a gente fazia era flash EPROM. É exatamente isso. Só que o EPROM, ele, tipo, deu merda, bricou o negócio, tá ligado? Aham. É exatamente Agora isso. é um pouco mais tranquilo, né? Porque ele é regravável e tal. A memória flash era um pouco mais complicado. Todo micro. Eu lembro que um 486, uma vez eu fui fazer uma atualização da BIOS de um 486. Nunca funcionou, velho. Foi pros caralho. Você tinha que soldar o micro, colocar nesse... Então, tinha um chipzinho que você tirava ele, colocava numa plaquinha que você ligava na porta serial do teu PC, e aí você entrava num software, você baixava a imagem binária e fazia um flash pro chipzinho, depois você tirava e botava o chipzinho na placa-mãe, mano. Só que ele é pronto, não é regravável, né? Não, era tipo flash, gravou uma vez, gravou, não gravou, perdeu a mão, perdeu a Pique é placa. assim, né? Eu acho O pique que é regravável. se eu pudesse resumir, você tem uma interface alto nível que você vai programar em C, C++, C Sharp. Ela transforma isso para um binário, né, um ponto bin. Esse ponto bin você vai subir para o seu conversor, que daí é um conversor físico mesmo, é um hardware. Sim. No caso do STM é um ST-Link. Ele vai pegar esse ponto bin e vai converter para dados que o micro vai entender. E aí ele grava nesse micro via SPI. Que aí a interpretação do dado que tá lá depende da arquitetura. Isso. Ele tem toda uma arquitetura por do trás. hardware em si, né? Aí você tem a flash, que é a memória onde fica gravado o seu código. Você tem a EPROM também. Ainda existe isso? Sim. Todos os micros têm a sua EPROM ali. A EPROM é regravável, só que ela é uma memória que ela vai se desgastando. Então, ela tem um limite de gravações. Então, hoje o limite é muito alto. Hoje você vai regravar 1000 vezes, 2000 vezes, 1 milhão de vezes a sua EPROM até que ela... Porra, mas eu não acho que eu não regravei isso no meu HD. É que atualmente ela tá muito... Hoje o ESP mesmo lançou a versão dele do S3, S2, se eu não me engano, que ela é uma EPROM, que é uma memória extremamente rápida, só que ela não se perde, ela não se desgasta. É uma flash que eles conseguiram fazer ser uma EPROM, ter a mesma eficiência de uma EPROM, aí você consegue limpar ela de uma forma, toda vez que você vai regravar, você limpa ela e você não desgasta ela. Só que é extremamente complexo, é um código deles mesmo para fazer essa regravação. Os caras foram num nível muito baixo, né? Então, de microcontroladores aí a gente tem Arduino, PIC, que eu conheço, Arduino, PIC, ESP, ST. Arduino é Atmel, né? E do produto de vocês, o que vocês usam? Hoje a gente usa o STM. STM. STM32 da série H. Top do mercado. Desnecessariamente Sim. avançado. Poderia ser bem mais simples, mas como a gente já tem essa visão futura de processar Expandir dados... o produto, né? Sim. Porque é muito custoso você processar, às vezes, dados em um servidor, em um serviço. No micro, não. Eu paguei uma vez aquele micro ali, eu tô rodando meu serviço nele. E a gente Só tá manda JSON. falando de uma disponibilidade que tem que ser local, né? Sim. Porque se você tá numa crise de falta de energia e tal, você não sabe se a nuvem tá ativa e tal. Você tem que ter essa inteligência rodando ali localmente, né? Sim, Faz todo exatamente. sentido. E aí eu sei que meu serviço só vai parar de funcionar quando queimar minha placa. Se der algum surto elétrico ali, ela queimar. Fora isso, meu serviço vai continuar funcionando. Né? Então, a gente visou já colocar um micro bem potente, com excesso de processamento ali. Ele consegue processar imagens. Se você quiser colocar uma tela nele ali, touch, né? Um dos exemplos que eles dão é com uma telinha touch. Você compra o kit de desenvolvimento, inclusive a ST, a gente partiu, né? Começa por um kit de desenvolvimento, que a ST disponibiliza. Aí você compra lá... Disponibiliza não, que é caro. Oferece. Eles oferecem, Você eles compra oferecem. se quiser. A gente tem um desse aí com a telinha. É caro pra caramba. E daí a gente, no só fazer, né? É só você subir o código, dá Isso. um monte. O PPT bonito que não compila. Isso, é facinho. Assim. Você baixa lá, em teoria, você baixa o código deles, envia tudo isso pro seu micro lá e tá tudo funcionando perfeitamente. Tudo certo. Já tem uma página, ele gera uma página web local, onde você pode acessar, ver os sensores. Isso Tem é o
servidor web no próprio microcontrolador. Cara, é bizarro. A arquitetura que eles criam também é gigantesca. Então, a gente pegou como base esse exemplo deles, né? E dentro desse exemplo você vai trabalhando. Porque ali já tem todo o sistema de segurança que se a gente fosse ter que fazer, ia ser desnecessário a gente ter que refazer tudo isso e a gente não ia fazer tão bem em tão pouco tempo, né? Então, ali a gente já tem todo um serviço da própria ST que já estava pensado, né? Os túneis, o handshake, os callbacks já estavam todos bem estruturados, né? Só as questões de licenças que a gente teve que eles geram, né? As licenças, aí a gente gerou as nossas próprias e aí todos esses túneis com tópicos do MQTT, eles já estavam pré-feitos, digamos assim. Então a gente pega esse esqueleto e começa a codar em cima dele. Então um dos exemplos da conexão entre a placa e o serviço da AWS, uma característica da AWS é o Shadow, que é um meio de comunicação por tópicos MQTT, onde você consegue mandar um pacotezinho fechadinho, né, um JSON ali, e dentro dele você atualiza status. E cada status tem um versionamento, cada versionamento vem com uma hash diferente para confirmar se vem dessa forma. Tem um controle de recebimento. Se é realmente um usuário nosso, da nossa plataforma. Então foi feito um baita de um trabalho de segurança final. E o próprio protocolo do MQTT, ele te dá uma estabilidade de protocolo de rede muito maior. Né? E essa questão de status pra gente, né, tem que ser um serviço super confiável, que vai ser feito em pouco tempo, e que, cara, a gente tá trabalhando com uma máquina. Se, eventualmente, você me acessa a minha placa aí de um cliente que você não deveria acessar, e você bota um gerador de 150 kVA pra rodar lá e fica brincando com a rede do cara, né? Então, a gente teve um trabalho bem pesado em relação à segurança disso, né, que foi, né, inclusive foi feito pelo João, que, cara, foi sensacional, o cara, um nível absurdo. Traz o João aqui, cara, pra gente conhecer esse cara. Cara, trazer, cara, eles são Não, fantásticos. Os caras são Aí um fantásticos. adendo disso de que da ideação, você já acompanhou centenas de projetos, você sabe que do PowerPoint ao kickoff Tem uma longa jornada. não é só file salvar como APK, né? Da ideação Seria muito bom se fosse assim. até o kickoff, 4 meses. Isso hardware, firmware, software, teste no cliente. Incrível. 4 meses. Parabéns. Incrível. A gente não teria feito sem Não, a sem FIT. a FIT seria impossível. E a gente, querendo ou não, também teve uma boa base, né? No mercado você tem algumas marcas conhecidas para isso, né? Toyama tem o seu próprio ATS, a Proforce, no nosso caso, Tem a GN benchmark pra Automação. saber. Tem benchmark. A GN Automação Que, cara, usou foi uma referência. foram muito, muito solícitos com a gente. O Gustavo, né, que é o dono lá, ele, cara, ajudou a gente pra caramba também. Falou, ó, nossa placa faz isso. Ele mandou uma lista lá de como a placa dele funcionava. Meu, é um projeto fantástico. Os caras já estão há 10 anos desenvolvendo essa placa. Ninguém né? começa do zero. E assim, é bem naquela questão do, digamos, de código aberto, digamos assim, não é exatamente código aberto, mas quando você tem bons parceiros comunicando informações, você não começa do zero. Você consegue evoluir em 4 meses porque você conseguiu pegar a referência. Claro, Sempre assim. Então, tipo, E a ciência é feita assim, né, cara? Sim. Ninguém cria nada do zero, né? A gente está sempre evoluindo com base no conhecimento Sim, que já Por isso que existe. o projeto acadêmico a gente sempre é referenciado em Claro. dezenas de Sim. referência, porque você tem que começar de algum lugar para Exato. continuar daquele lugar. Você não pode tirar aquilo do seu cabelo. Exatamente. E, cara, e são coisas assim, é dados, porque o cara ficou 10 anos experimentando e pensou, e se o cara me aperta o botão de ligar e desligar ao mesmo tempo? Vai que o cara tem curiosidade de descobrir o que acontece. Tira print. Tira print Será que tira print do gerador. Então, assim, tem que existir uma condição onde, se eu aperto esses 2 botões, ele entra em falha, ele não executa um comando, né? Então, tudo isso ele já pensou, a gente pôde olhar na placa dele e otimizar, porque a placa dele hoje faz toda a questão, o que é necessário. Para um cliente que vai comprar ali, que é algo simples, né? Então, ele vai comprar a plaquinha, vai instalar, eles têm serviço de instalação, instalou a placa dele, o gerador vai fazer a transferência de carga padrão.
mas não tem a temperatura de óleo, não tem lá pra gente o nível de combustível, até tem uma predição. Então, assim, a gente pegou o que é a parte de controle e trouxe a parte de IoT, que é a parte de manutenção e a parte de automatização das manutenções, né? O Wellington tá muito curioso pra ver a placa agora. Cara, eu tô querendo codar em C e botar pra dentro do chip. Eu tô com tudo aí, cara. Eu tô com meu notebook, com a ST-Link, Deixa, a gente faz um slide piscar aí. Por que você anda com isso? Cara, minha mochila só tem multímetro. Inclusive, me zoaram porque eu tava com um painel gigantesco do meu lado, com um multímetro. Eu não sei se você tem essa foto. Você chegou a tirar foto disso? Eu tava com multímetro, painel, computador, placa. Os caras, você tá fazendo programação na moda antiga? Pô, tira fio daqui, bota fio dali. Instagram é cheio dele. Aí eu fazendo código, jogando pra placa. E literalmente, você fez o seu código em C, você clicou num botão, ele compila tudo, manda pra placa magicamente e seu código roda. Nem sempre. Se ele tiver certo. Se ele tiver certo. E é louco isso, porque, tipo assim, a gente vê ele fazendo as coisas lá e, tipo assim, e só contextualizando, ele senta no cantinho dele lá e ele coloca o capuzinho dele e começa a digitar as coisas lá. E, cara, é incrível, porque, tipo, de um lado ele tá... Duas telas. De um lado ele tá fazendo a plataforma, que é o web. Na esquerda ele tá fazendo firmware, passando pra placa aqui. Então ele clica na plataforma e clica na placa, assim. Tipo assim... E qual que você gosta mais de fazer? Cara... Aí é uma Porque são coisas completamente diferentes, pra né? mim é muito difícil. Você tá no baixo nível ali, você tá no HTML, mano, que é totalmente diferente. Eu sou bem full stack nessa parte, assim. Eu da faculdade, já vim muito de desenvolvimento de robôs, de competição. Então, e a minha categoria que eu escolhi foi só seguidor de linha, que é um robô que você tem que fazer sua placa, você tem que fazer um código e que lê a linha e o robô segue sozinho. Você já respondeu onde você sabe, onde o seu coraçãozinho bate mais? Já respondeu, já. Bato muito pelo firmware ali. Gostei muito de fazer a plataforma, mas acho que firmware, assim, não só pela experiência que eu sei mais, mas adoro ver o negócio que eu tô fazendo no meu computador e depois eu tô vendo no mundo real acontecendo. Maravilhoso. Né? A plataforma é legal, você vai ver, apareceu um botão aqui, apareceu um pop-up, mas, cara, aí você junta. Eu cliquei no botão numa plataforma web e eu vi minha placa aqui funcionando, ligando um gerador que é algo mecânico. Então, eu tô vendo algo digital vindo para algo eletrônico ligando a algo mecânico. Isso pra mim não tem preço. Isso pra mim é animal. Parabéns. Animal. O seu bichinho fica mais feliz lá, né? Porque em cima do computador dele tem um bichinho de pelúcia, aquele que vira pros dois lados. Um tá feliz e o outro tá triste. E aí a gente sabe o humor dele no dia. Se o código tá funcionando, ele tá feliz. Se o código não tá funcionando, ele tá triste. Tá triste. Pra gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta pra vocês de futuro. O que vocês imaginam do produto de vocês no futuro? E olhando do ponto de vista de expansão de negócio e de data, se o produto de vocês escala, vocês devem imaginar que vocês estão com um tesouro na mão sobre a informação de consumo de energia e etc. A gente está no momento, inclusive vou deixar o card aqui, em algum momento, eu não sei direito, se é do lado direito, esquerdo, nunca sei, mas vou deixar o card aqui sobre discussões de Open Energy, sobre protocolo de energia, etc., controle de consumo, etc. Se você tem uma escala muito grande, onde você tem esse tipo de monitoramento dentro de condomínios, dentro dos seus clientes, etc., como que vocês se veem dentro desse business, desse negócio, e como que vocês conseguem imaginar uma criação de produto olhando para a quantidade de informações que vocês vão ter na mão? Porque sensorização é Big Data, em essência, na veia. Peguei pesado agora. Eu vou abrir até o Horizonte 3. A gente tem, inclusive, hoje em dia, em teste de POC, de prova de conceito, né? Com algumas empresas de energia, alguns Horizontes 4 e 5, onde estão mais voltadas para distribuidoras, um termo que as geradoras usam é peak shaving.
Então é você guardar a energia em bancos de bateria, que eles chamam de BESS, em momentos... Painel solar usa muito isso. Então você faz energia com o painel solar, guarda no banco de bateria. De noite, quando a energia está mais cara, você vende do banco de bateria. Então, assim, dando um pequeno briefing de um horizonte 4, tá? Então, um horizonte muito à frente. A gente está falando de pelo menos 10 anos, onde existe muita tecnologia. A gente está falando de algumas dezenas de milhões que a gente está levantando para poder desenvolver essa tecnologia para daqui 10 anos. É fazer um peak shaving de etanol. E tem as duas gigantes do país estão começando a enxergar isso e estão acompanhando a gente está no roadmap deles. Isso é o Horizonte 4. Então, guardar etanol para fabricar energia elétrica de forma de forma local. Isso é um grande problema aqui em São Paulo, inclusive, porque a energia ela é física, no final das contas. Então, tem alguns bairros aqui em São Paulo que não dá para ligar energia, não dá para colocar ar-condicionado, porque não tem mais capacidade instaurada, é o termo técnico, para dizer que não tem energia no local. E não tem como colocar mais gerador, painel solar. Então, seria um horizonte 4 do que a gente enxerga de uso da energia. No horizonte 3, existe o Big Data que você comentou, onde existe diversas informações tanto da utilização da energia, como a gente usa a energia, em qual momento a gente pode usar a energia, em qual momento faz mais sentido usar qual energia. E aqui eu estou colocando aqui, vou usar um termo de um pesquisador lá da Invest SP, que é uma agência de investimentos aqui de São Paulo, onde tem um monte de doutor brabos, como diria nosso de pesquisadores brabos, que ele fala em agnóstico energético. Não adianta usar um tipo de energia apenas. Tem que ser o etanol, tem que ser o hidrogênio, tem que ser painel solar, tem que ser vários. Então, dentro desse contexto, vocês acham que o etanol, com o modelo de capacidade que vocês têm de geração, pode ser um player importante quando a gente está falando, por exemplo, do mercado livre de energia que está para acontecer aí? Mercado livre de energia, com certeza. Os testes que a gente está fazendo consideram tanto o GD, geração distribuída, quanto o mercado livre. E agora, nessa movimentação do M1, M2 e de baixa também, né, de B1, com certeza isso deve entrar em conta, porque principalmente a gente tem um estudo na Bahia onde tem o maior preço médio do quilowatt-hora. Então vale muito a pena a gente queimar etanol para fazer energia elétrica em plantas de painel solar. Eu estou entregando ouro aqui, mas basicamente você imagina que a gente consegue ter geradores de etanol extremamente eficientes na planta que já tem uma capacidade instaurada, assim, já tem equipamento, digamos assim, tem vários milhões de equipamento ali na planta de energia solar. E de noite, não tem sol. Como é que eu continuo produzindo? E de noite é onde é mais caro. Existe uma oportunidade de negócio aí que eu vou parar de falar nesse momento. Muito bom, a gente chegou aqui, deixamos um gostinho de quero mais, de expansão de negócio. Cara, primeiro quero dar parabéns aqui pelo negócio de vocês, que é extremamente promissor, extremamente tecnológico. Eu fico muito feliz quando eu vejo trazer tecnologia para um mundo onde a gente não vê inovação, né? Onde a gente acha que é commodity e que aquilo vai ser para sempre, né? Então, parabéns pelo negócio de vocês. Obrigado pela explicação aqui de negócio e de tecnologia. Acho que o episódio foi incrível nesse sentido. E, cara, desejo aqui que vocês voltem daqui a 5 anos para contar como que vocês dominaram o mundo com essa parada. Daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15. A gente tem roadmap aí para pelo menos uns 15 anos de revolução. E a gente vai estar errado com certeza e a gente vai pivotar do jeito que a gente pivotou sempre. Parte. Mas a tecnologia é o triângulo, né? Muito bom. Vai voltar. O importante é perseverança. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um papo incrível, nerd pra caralho, como tem que ser aqui. E acho que tenho certeza que a gente trouxe informações diferentes do nosso dia a dia aqui com hardware, com software embarcado, que é um mundo de tecnologia que nem sempre a gente tá no cerne aqui do mundo corporativo. Isso traz uma visão muito boa aqui para os nossos ouvintes do
do PPT Não Compila. Obrigado por virem aqui de A gente que agradece. Sorocaba para cá para conversar com a gente. Obrigado. A gente que agradece. Valeu. Foi um prazer mesmo. Valeu. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você acha que contribuímos de alguma forma para a sua evolução profissional, para o seu entretenimento, para o seu conhecimento, você pode ser membro do PPT Não Compila. Entra lá no YouTube, vai ter lá, seja membro, você vai contribuir com um churuzinho aqui para a gente bancar a cerveja dos nossos convidados dentro do PPT Não Compila, e você vai ter nossas benesses como membro do PPT. Você vai ter edições especiais, você vai ter cortes diferentes, vai participar de alguns eventos com a gente. Então, seja membro do PPT Não Compila. Se você não pode contribuir dessa forma, você já contribui demais divulgando esse episódio, passando para frente, compartilhando no grupo da empresa, mandando para o seu amigo e deixando o seu like, seu comentário aqui. Isso para a gente é muito importante, valoriza demais o nosso trabalho. Meus amigos, novamente, muito obrigado, muito sucesso para vocês. Obrigado. Valeu. Valeu. Você que acompanhou a gente, obrigado, valeu! Falou.